E aí, jovem Padawan, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Seguinte, na aula de hoje de administração de redes, nós vamos ter uma conversa inicial antes de começar o conteúdo de verdade, tá? Então, basicamente, eu anotei alguns pontos aqui que eu gostaria de falar com vocês. Eu sei que nós estamos numa situação complicada. Não está fácil para ninguém. Não está fácil para você, não está fácil para mim. Realmente não está fácil para ninguém. Nós todos estamos tendo que nos adaptar de uma forma muito abrupta, muito rápida, né? Algo que a gente não esperava de fato. Mas a gente já está com um certo tempo e um momento como esse é um momento que a gente pode aproveitar para evoluir, para aprender bastante. E a minha preocupação é o seguinte: muitos dos alunos, eu sei que às vezes é problema realmente de acesso à internet, mas eu sei que tem alguns alunos que não têm problema com a internet, vivem postando coisas, curtindo coisas nas redes sociais e na hora de fazer as atividades não conseguem fazer. Eu sei que existem várias dificuldades dentro da casa de vocês, dentro do ambiente em que vocês estão, mas, pessoal, já está passando o tempo de nós superarmos as nossas melhores desculpas. Então, é como eu sempre digo, seja mais forte do que sua melhor desculpa. Então, é o seguinte, dentro das aulas de administração de redes, eu estava fazendo um replanejamento aqui das aulas, que nós já vamos entrar, na verdade, nós já entramos, né, no mês de junho. Nós estamos no último mês de aula do primeiro semestre, né? Ou seja, o primeiro semestre já está acabando, né? Então, a gente precisa finalizar alguns pontos importantes da disciplina. Então, é o seguinte, eu estava pensando aqui sobre o projeto de redes, né? Eu iria exigir esse projeto de redes para todos os alunos. Aí eu fiquei pensando, mas aí não iria dar tempo dar o conteúdo de servidores, porque aí eu queria determinar um tempo para a apresentação desse projeto. O que foi que eu pensei aqui? Agora vai ser o seguinte, vocês iniciarão conteúdo, todos os alunos da turma iniciarão conteúdo de servidores, né? Nós vamos começar a estudar sobre os servidores e sobre os sistemas operacionais para servidores especificamente. E aí, a gente vai fazer o seguinte, esse projeto de redes, quem já iniciou, que eu acredito que alguns já tenham iniciado, ou não, né? Mas aqueles que iniciaram, deixem em stand-by, deixem em espera, porque esse projeto de redes, eu já vou logo adiantando, vai ser a recuperação do semestre desta disciplina. Ou seja, o aluno que não conseguiu atingir a média, ele vai ter obrigatoriamente que fazer esse projeto de redes para conseguir passar na disciplina, né? Então, já estou adiantando logo. Mas, caso você não queira fazer esse projeto, que é importante, pessoal, eu gostaria muito que todos vocês fizessem, mas eu sei das condições de hoje que é muito difícil juntar uma equipe para poder fazer, apesar da distância ter essa possibilidade, mas eu sei que pode ser bem mais difícil para vocês nesse momento. Então eu estou deixando ele um pouco de lado, mas vai ficar obrigatório para aqueles alunos que não atingirem as notas boas nas provas, tanto de N1, né, que não atingiram, e na N3, que será até o final do semestre, aí, até o final do mês. Então, esse projeto de redes vai ficar como recuperação. E aí, o que é que basicamente a gente vai organizar aqui as aulas, né? Nessa recuperação, ele vai ser feito em equipe, né? Só que ele vai ser um projeto muito mais complexo do que aquele feito na disciplina de redes de computadores. E eu acredito que vai dar bem mais trabalho também. Por isso é importante que vocês se dediquem bastante nas próximas aulas para estudar bastante e tirar notas excelentes na N3. Então é o seguinte, pessoal. Outro ponto que eu queria conversar com vocês é o seguinte, que se a gente tivesse em sala eu estaria falando para vocês, mas a situação é diferente. Recentemente, pessoal, eu tenho recebido várias propostas, né? Eu, de fato, estou trabalhando aqui no meu horário normal, acordar às 7 horas da manhã, quando eu começo a gravar as aulas, quando eu começo a fazer o meu planejamento das aulas para vocês, e paro ali no almoço, descanso um pouquinho, retorno mais ou menos 1 hora e meia, volto ao trabalho mais ou menos até as 5 horas, como se fosse o meu horário normal lá na escola. Mas à noite eu não paro. Já que eu estou em casa, não vou poder sair para lugar nenhum, estamos todos em quarentena,
Nos finais de semana também eu estou trabalhando. Então eu já peguei alguns projetos e todos os dias aparece projeto novo e eu não tenho condição de pegar tudo. E aí, pessoal, mais uma vez eu reforço, estudem, pessoal, se dediquem, porque a nossa área é uma das áreas que mais está crescendo, pessoal. Infelizmente, a gente está numa crise mundial de saúde, mas a tecnologia, quem trabalha hoje com tecnologia, está se vendo muito bem, porque tem muito projeto, muito trabalho aparecendo, são muitas ideias. Eu mesmo fico tendo ideias direto de negócios que a gente poderia fazer, mas eu sinto falta de pessoas que estejam capacitadas e que, melhor ainda do que capacitadas, tenham muita vontade de trabalhar. E aí eu fico vendo que muitos de vocês ficam reclamando sobre essa questão de muita atividade. Eu não estou conseguindo fazer as atividades. Tem atividade demais e fica reclamando. E eu, poxa, cadê o compromisso de vocês? Né? Se nem as atividades da escola vocês estão conseguindo, como é que vocês esperam conseguir os desafios maiores que viram para a vida? Né? Vocês querem ter uma vida bem sucedida? Vocês querem poder ter boas condições financeiras? Vocês querem ter sucesso na vida? Se vocês quiserem ter isso, pessoal, vocês vão ter que se esforçar ainda mais. Porque se você for fazer o que a maioria faz, o que todo mundo faz, vocês vão ser só pessoas que estão na média. E isso não vai te deixar num grau muito melhor que as pessoas. Então, para isso, você precisa se sacrificar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, para que você consiga obter melhores resultados. Então, mais ou menos, essa era a mensagem que eu queria passar no início para vocês. E agora a gente vai para o conteúdo de fato. Nós vamos estudar os servidores, especificamente os sistemas operacionais para servidores. Nós vamos nos concentrar agora no Windows Server, que é a versão do Windows propriamente para servidores. Então, pessoal, na aula de hoje de administração de redes, nós vamos conhecer as principais versões dos sistemas operacionais para servidores. No caso, o Windows Server. Não confunda, não é o Windows 7, Windows 7, é o Windows Server. Na apostila de vocês, ela trata sobre o Windows Server 2008, que é a versão que eles utilizam aí na construção da apostila de vocês e para atividades práticas. É interessante se vocês estiverem com a apostila, vocês acompanharem pela apostila, mas eu vou fazer os slides e vou colocar aqui do lado para que vocês acompanhem melhor. Nós vamos fazer algumas atualizações, né? Porque aqui está falando do Windows 2008, né? Então, do Server 2008, que é um pouco antigo. Nós vamos tratar de um Windows mais atual. E aí, as nossas práticas nós vamos fazer com o Windows Server 2016, que é mais atual e é o que eu tenho aqui para que eu faça a gravação da tela, em que a gente vai praticar a instalação do sistema operacional e as configurações básicas. Então, para que vocês comecem a conhecer, né, basicamente, nós vamos recapitular um assunto que foi estudado lá na disciplina de sistemas operacionais e lá no primeiro ano, na parte de instalação de hardware, nós temos basicamente dois tipos de arquitetura de sistemas operacionais. A arquitetura de 32 bits e a arquitetura de 64 bits. A de 32 bits, como vocês já sabem, né, é um tipo de arquitetura um pouco mais antigo, com a base antiga. Já 64 bits é a base mais atual. E nós vamos entender as diferenças na prática que isso causa em cada um desses sistemas operacionais e das suas respectivas versões. Então, basicamente, o Windows Server ele tem algumas versões. A gente vai começar a falar sobre o Windows Server 2008, o Standard. Né? O Standard, né, nada mais é do que uma edição que ela é destinada para aqueles ambientes corporativos de pequeno e médio porte, ou seja, para aquelas pequenas e médias empresas em que precisam utilizar um servidor. Aí, no caso, se você for o técnico em redes de computadores responsável por aquela instituição, você vai indicar a utilização desta versão do Windows Server Standard, que é uma versão destinada para esse tipo de empresa, médio e pequeno porte. Enfim, na versão 32 bits, que eu quero que vocês comecem a trabalhar e memorizar, ela suporta no máximo 4 GB de memória RAM e até 4 processadores na configuração SMP. E o que é essa configuração SMP? É justamente
Resumindo um pouco, né, que a gente vai especificar isso mais na frente, mas é como se eu deixasse os processadores trabalhando de forma conjunta, um auxiliando o outro. Então aqui, ó, na versão de 32 bits, eu consigo deixar até 4 processadores nessa configuração de SMP, trabalhando de forma simultânea. Já na versão 64 bits, eu tenho um ganho aí de suporte na questão da memória RAM, de até 32 gigabytes, né, de memória RAM. E continua ainda com 4 processadores na configuração SMP. Então, basicamente, a gente vai ver que entre as versões, as principais diferenças serão o quê? A quantidade de suporte de memória RAM e a quantidade de processadores trabalhando de forma simultânea. Na versão Enterprise, nós temos aí, por exemplo, na versão 32 bits, um suporte máximo de 64 GB de memória RAM e até 8 processadores na configuração SMP. Ou seja, ela é destinada já para uma empresa de grande porte ou até para projetos que necessitem de recursos um pouco mais avançados. Vai depender do contexto da aplicação, vai depender justamente da instituição a que você vai inserir esse tipo de servidor, por exemplo. Na versão 64 bits, o suporte máximo para a memória RAM é de 2 terabytes. Percebam o quão grande isso é para a memória RAM. E ela também suporta até 8 processadores na configuração SMP. Agora, na versão 64 bits, ela conta com o Hyper-V, que lhe dá direito de criar até 4 servidores virtualizados com a mesma licença. Basicamente, você tem um servidor físico lá naquela máquina e você pode criar até 4 servidores virtuais através do Hyper-V, que é essa tecnologia que permite que eu virtualize a criação de outros servidores. Mas não são físicos, eles são virtuais, que a gente já estudou o conteúdo lá em sistemas operacionais sobre máquinas virtuais. E nós temos a versão de Data Center, né? Essa versão Data Center, ela aqui é uma edição para as grandes empresas, né? Onde a instalação ela é feita pelo fabricante do servidor, ou seja, pelo fabricante do hardware. A gente vai ver que quando a gente vai construir, por exemplo, um servidor em uma grande empresa, você não vai comprar só o sistema operacional, você vai comprar o hardware completo, o rack com todos aqueles equipamentos, a máquina, né, o computador que vai servir de servidor, a gente compra de um mesmo fabricante. E nesse fabricante, geralmente, vai utilizar o Windows Server Data Center quando é daquelas maiores empresas, né, que pode custar centenas e centenas de dólares, né, que aí geralmente esses equipamentos são comprados de fora, né, lá dos Estados Unidos, que geralmente são vendidos inclusive em dólar. Então, outra questão importante que eu estou observando aqui, né, que vai depender muito da empresa, porque, por exemplo, esses tipos de servidores geralmente são utilizados por aquelas empresas que não podem ficar nem um minuto sequer fora do ar. Geralmente o que? Empresas de vendas online. Porque imagina só, uma empresa de venda online, um e-commerce da vida, se ele passar um minuto sequer fora do ar, corre o risco deles perderem milhões e milhões de reais. Então eles precisam de um data center capaz de, caso aconteça algum problema em um data center, eu vou ter o outro para cobrir o funcionamento daquele que falhou. E assim eu não deixo o meu site fora do ar. Isso é uma das aplicabilidades do Windows Server Data Center. E nós temos também, por exemplo, as diferenças entre as outras versões na parte física, né? Que é o que? Na versão 32 bits, eu suporto no máximo, na verdade, 64 GB de memória RAM e até 32 processadores na configuração SMP. Então imagina só o quão potente é uma máquina dessa. Você pega 32 processadores muito bons, né? E coloca para funcionar tudo de forma simultânea, né? Praticamente isso é fantástico, é um poder de processamento gigantesco. É isso que faz aquelas grandes empresas de vendas online, por exemplo. E na versão 64 bits nós temos um suporte máximo de 2 terabytes de memória RAM
e até 64 processadores na configuração em CMP. É muito processador, é muito poder de processamento que a gente consegue encontrar aqui, né? E nessa versão Data Center, a gente também conta com o Hyper-V, que dá direito a criar ilimitados servidores virtualizados com a mesma licença. Ou seja, aqui a gente não tem mais só 4 servidores virtuais. Nós podemos criar quantos servidores virtuais nós quisermos e, obviamente, o hardware permitir. Então, só para recapitular, explicar bem melhor o que é o SMP, né? O SMP nada mais é do que o multiprocessamento simétrico, né? Que vem da siglazinha aí, Symmetric Multiprocessing, que é uma tecnologia que vai permitir a um determinado sistema operacional distribuir as tarefas entre 2 ou mais processadores, vai depender da versão do sistema operacional que nós estamos utilizando, e esse método ele vai permitir que vários processadores compartilhem o processamento requisitado pelo sistema de forma simultânea. Basicamente, é esse o principal ponto que os processadores, que os sistemas operacionais do Windows Server fazem de tão diferente dos sistemas operacionais convencionais. E nós temos também o Windows Web Server 2008, né? Que essa edição é destinada para ambientes de aplicativos web. Sua única funcionalidade possibilita a implantação de servidores dedicados para aplicações web, com o menor custo de licenciamento. O que são aplicações web? São aquelas aplicações, aqueles softwares que podem ficar rodando na internet ou até mesmo numa intranet voltados para a web, ou seja, voltados para o acesso através do navegador, que vai exigir um poder de processamento um pouco menor. Aí nós temos a versão de 32 bits, que suporta no máximo até 4 GB de memória RAM e até 4 processadores na configuração SMP. E na versão 64 bits, nós conseguimos até 32 GB de memória RAM e até 4 processadores na configuração SMP, que é uma versãozinha mais simplificada, só que ela é voltada para ambientes web, ou seja, para rodar através de um navegador, de um aplicativo, ou até mesmo um sistema web. Então nós conhecemos agora as versões principais dos sistemas operacionais para servidores, né? No caso o Windows Server 2008.